Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros Meus Mimos. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu adoro. Pra quem não me acompanha, talvez eu não sei se eu já comentei, não sei, então vamos conversar agora. Eu adoro livros que falam de bruxa, de bruxaria, de Wicca, eu gosto muito dessa vibe. Só que eu não tenho muitos livros sobre isso, eu tenho pouquíssimos livros sobre bruxa. Curiosamente, eu acabei indo mais pro lado do terror, lendo mais coisas sobre serial killer e tal. E aí nos últimos anos, que eu tava bem mais leitora, eu tava lendo livros mais hypados, como Corin Uva e tudo mais. E os livros que eu tinha muito interesse, há uns 10 anos atrás, que começaram a ser publicados, eu fui meio que deixando de lado. E aí, o que que acontece? Teve um ano, se não me engano, foi 2021, eu ganhei, acho que foi 2021... eu não lembro qual ano. Teve um ano que eu ganhei o livro Bruxas Literárias, lançado pela Darkside. E aí eu ganhei, foi de tudo de Natal, A História da Bruxaria, da editora Aleph. E eu ganhei do Clube dos Três O Ano Mágico que o Oz me deu. E aí, esse é um vídeo de resenha dos três? Não, porque eu não li os três. Mas eu quero comentar um pouquinho sobre 2 desses livros. E aí, eu estava no Kindle, que eu tô aproveitando o Kindle Unlimited. E apesar de que eu tô tentando evitar ler e-books, porque eu tô tentando dar preferência aos meus livros físicos, né? Isso aqui, eu dei uma separada de livros que eu li e livros que eu quero ler. Então, um outro momento eu explico pra vocês. Eu tenho aqui no meu criado mudo uma prateleira só de livros que eu quero ler esse ano. E aí, eu tô dando preferência para livros físicos. Eu vi um e-book no Kindle Unlimited e falei, por que não ler? Que é o livro História da Bruxaria, o Guia da Bruxa, escrito pelo Carlos Sigilião. Então, o que eu quero dizer num panorama geral? Eu comecei a ler esse livro, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre esse aqui, que foi o livro que eu li bem mais rápido. O Ano Mágico, eu vou dar uma leve pincelada sobre ele, e o História da Bruxa eu não vou citar, eu só trouxe ele para poder mostrar para vocês. Por quê? Porque nós temos aqui livros totalmente diferentes. Nós temos esse do Kindle, né, o História da Bruxaria, que vai falar sobre a história da bruxaria, sobre um pouco da perseguição, a bruxaria na modernidade e tudo mais. Ele vai dar uma pincelada sobre esse tema. O Ano Mágico, eu considero ele um livro de consulta. Ele não é um livro de você sentar e ler. Ele é um livro que ele é dividido por meses. Então, último dia de agosto, eu vou ler aqui sobre o mês de setembro e vou decidir se eu vou fazer, se eu não vou e tudo. E aí, ele é assim, ele é dividido em meses. Então, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Entenderam, né? E aí, ele é dividido por cartas de tarô. Ele fala um pouco sobre a estação do ano, se é inverno, se é verão. Lembrando que, como é de uma autora gringa, né? Alison Davis, como é de uma autora gringa, a estação do ano é diferente da nossa, mas a gente deixa um pouquinho pra lá nesse sentido. Mas tem muitas coisas interessantes aqui. Então tem a carta de tarô do mês, a erva do mês, o cristal do mês, o ritual do mês. Ele é bem interessante. Então eu tô gostando de acompanhar. Mas hoje é um vídeo resenha de bruxas literárias. Bom, eu ganhei esse livro da minha mãe e eu não sabia do que se tratava. Falei, bruxas literárias, gostei, já quero ler. Demorei muito tempo pra ler, ele foi publicado em 2021 pra Darkside aqui no Brasil, que foi o ano que eu ganhei ele, mas lá na gringa ele foi publicado em 2017. Eu vou me abster de comentários sobre a edição, porque é uma edição muito bonita, padrãozinho Darkside, então, curiosamente, hoje, essa vez, a diagramação não me incomodou, mas eu vou explicar o porquê. O que é o Bruxas Literárias? Ele é como se fosse uma coletânea. Ele vai falar sobre algumas autoras que foram muito importantes na literatura e vão pegar trechos de obras delas que são mais puxados pro tema de bruxaria, que são mais esotéricos, que tem aquela coisa mais mística. Ai, Jéssica, então todas as autoras aqui eram bruxas? Não, mas é como se fosse, por exemplo, a primeira autora a ser narrada neste livro.
a Emily Brontë, que escreveu O Morro dos Ventos Vivantes, né? Que fala sobre a Catherine e o Heathcliff, o amor dos dois. Então aí tem toda uma introdução falando que a Emily Brontë pensou nisso e ela imaginava o Heathcliff assim assado. Tem toda uma introdução mágica antes de entrar na autora. O que eu acho extremamente interessante. Eu não sei se eu estou confundindo a citação ou se eu realmente li isso em algum lugar, mas eu não lembro se eu li e se tem uma autoria. Mas eu lembro que uma vez eu vi que palavras é uma forma de magia. E eu acho que Bruxas Literárias fala exatamente disso. Todas essas autoras criaram, da sua própria maneira, com sua própria experiência, com a sua própria criatividade, criaram um mundo mágico. Elas criaram magias para si próprias, mas também pra gente, que podemos ser privilegiados em poder ler alguma delas. Por que eu digo algumas delas? Porque aqui tem autoras que, assim, maravilhosas, que a gente sempre tá indicando, que você vê em todo lugar aí, vídeo resenha, né? Emily Brontë, Virginia Woolf, Shirley Jackson, Octavia Butler, Sylvia Plath, Toni Morrison, autoras que a gente já conhece, que a gente já ouviu falar, Agatha Christie, Mary Shelley, mas tem autoras que eu, particularmente, eu não vou generalizar, talvez vocês aí conheçam, mas eu nunca ouvi falar, eu não conhecia. Janet Flame, Yumiko Kurahashi, Anis Nin, Mirabai, Alejandra Pizarnik, Anne Carson, Jamaica Kincaid, Safo, Emily Dixon. Eu lembro que eu estudei sobre ela nas minhas aulas de sociologia. Naquela época eu nunca tive interesse em ler livros dela. Eu tinha mais interesse no Kevin Bacon do que... No Kevin Bacon? Alguma coisa Bacon. Eu lembro do Bacon por causa do ator Kevin Bacon, mas agora eu não lembro o nome do cara, do filósofo. Eu tinha mais interesse nele do que na Emily. E com esse livro eu tive interesse nela. Flannery O'Connor eu achei sensacional. Quero muito ler livros dela. E aí, qual que é a problemática disso tudo? Vamos pôr aqui. 60% das autoras que eu citei, às vezes não tem publicações em português, o que é uma pena. A Yumiko Kurahashi, eu fiquei muito curiosa em ler os livros dela. Se eu não me engano, eu não achei um livro em português, tá tudo em inglês, ou seja, batalha e aprenda inglês e vá ler, né? Quem sabe ler inglês aí, ótima oportunidade. Enfim. E aí, como a Darkside gosta de fazer, eu já citei em outros vídeos de outros livros, principalmente no Serial Killers, Anatomia do Mal, que tem uma parte lá que eles acrescentam alguns serial killers famosos aqui no Brasil. No Bruxas Literárias, a edição da Darkside, que é uma edição brasileira, inclui 3 autoras brasileiras. Adivinha? Carolina Maria de Jesus, óbvio, autora de Quarto de Despejo. A Clarice Lispector, óbvio, não vou nem citar quais são os livros da Clarice Lispector, né? Água Viva, A Hora da Estrela, que eu não gostei, eu vou ter que ler de novo, talvez era o momento. E tem mais uma que eu esqueci, Lígia Fagundes Telles, que eu não sei como é que eu pude esquecer, porque aqui frisa muito o quê? Venha ver o pôr do sol. Já falei de Venha Ver o Pôr do Sol aqui no canal. Eu acho que Venha Ver o Pôr do Sol tem um vídeo especial, eu vou deixar linkado aqui. E é simplesmente também o conto que é mais comentado na parte da Lígia. Então, assim, eles trouxeram 3 autoras brasileiras. É sensacional, assim, são capítulos curtíssimos. Nossa, Jéssica, não é possível. Sim, é possível. O capítulo tem praticamente uma página. E aí eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, aí aqui, né, vamos mostrar o livro. Contra capa, o título, algumas informações. Aqui nós temos o sumário. Aí aqui nós temos um prefácio, a introdução, que é o maior capítulo do livro. E aqui começa sobre o autor, né? Emily Brontë. Aí tem o ano que nasceu, o ano que morreu, a cidade, tipo que uma caricatura dela. Aqui tem um texto que as autoras escreveram, um pouco da biografia da Emily. E aqui as principais obras. Ok, Jéssica, e aí? A próxima página é o próximo autor. Aqui no caso, Octavia Butler. Então, é assim, eu acho que é um livro maravilhoso, honestamente, de coração, para você dar para uma pessoa que tá querendo começar a ler, que quer conhecer mais
sobre literatura, que talvez é um leitor intermediário, que tá acostumado àqueles livros mais hypados, mas quer entrar nos clássicos, tem umas indicações maravilhosas aqui. Emily Brontë, Octavia Butler, Virginia Fagundes Telles, Virginia Woolf, e fala de obras que não são... falam de algumas que podem ser sim as mais famosas, mas também falam de algumas que podem ter ficado assim, mais esquecidas, mas que são tão importantes quanto. Tem a autora também, acho que é Charlotte, do Papel de Parede Amarelo, Sylvia Plath, entre outras. São autoras que, pra quem tá ali no nível intermediário, vai querer ler, vai querer conhecer. Como eu disse, é uma ótima porta de entrada. Eu que não conhecia algumas dessas autoras, quero muito ler o livro delas. Como? Não sei, aí eu vou me virar. Mas então, o que eu estou querendo dizer no fritar daqui dos ovos, que eu tô empolgando demais, é que leiam Bruxas Literárias, é um livro muito bom. Você pode usar ele tipo como um livro de consulta. A autora fala aqui na introdução que você não precisa ler da ordem, igual a gente lê um livro na mão. Você pode sortear uma autora. O que eu tô querendo fazer depois, né? Eu li o livro inteiro. Aí, eu sou uma grande fã da Emily Brontë. Mas, Jéssica, você leu o Morro dos Ventos? Não, eu não tive coragem de ler o Morro dos Ventos, porque... toda vez que eu vou ler, eu não tô com cabeça, eu não tô com muita paciência, eu tô passando por alguma coisa na minha vida pessoal que me impede de pegar esse livro pra ler. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando eu ler o Morro dos Ventos, eu vou dar uma lida de novo aqui. Vou pegar as outras sugestões que elas colocaram. Elas colocaram um conto que foi escrito depois, se eu não me engano. Tipo que uma biografia que foi feita. Então, vale muito a pena. Tem histórias... Tem a história de uma indiana que eu acho que é a Mirabai. Eu achei sensacional. Nunca tinha ouvido falar dela. E assim, gente, abram os olhos para um outro mundo, para um novo mundo. Tem a ver com bruxaria? Não. Assim, em relação ao Wicca, igual eu tava falando aqui de outros livros? Não. Mas é um livro que faz parte da linha Magicae da Darkside. Ele é um livro mágico, sim, na minha opinião, porque palavras são fontes de magia, fazem magia, sim. Então, assim, são autoras que fizeram a sua própria mágica. Leiam esse livro, se apaixonem por essas autoras. Vamos ler mais mulheres. E, assim, fica aqui a minha super indicação de um livro mega curto. Esse livro não tem mais de 150 páginas. E vai te deixar com um gostinho de quero ler todas essas autoras que foram citadas aqui. Porque eu pesquisei todas elas na Amazon e eu adicionei um livro de cada uma, pelo menos, pra mim poder ler em algum momento da minha vida. Vai acontecer. Eu não sei quando, mas vai acontecer. E eu trago aqui pra vocês quando isso acontecer. Espero que vocês gostem desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês já leram alguma das autoras que eu citei e o que vocês estão lendo no momento. Gente, um grande beijo. Se vocês gostaram, curta, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!